Olá, é com alegria em nosso espírito que nos colocamos nessa opção de trabalho com Jesus. Hoje vamos trabalhar bem-aventurados aflitos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Vamos lá entender um pouco melhor com a leitura. Bem-aventurados aflitos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que, por prêmio no seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é um mau homem, logo observais, ainda fosse este, enunciais uma enormidade, porque aquele que parte conclui sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciado fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Esforçais por sair pelo pensamento da vossa canhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como um simples incidente do curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Aí a mensagem de Jesus está nos concitando a entender primeiro que aqui na Terra nós temos uma vida de aprendizado. Então, se nós estamos em dificuldades maiores, vamos ter que ter uma vida mais prolongada. Para quê? Para aprender mais. Aquele que já é bom tem necessidade de viver tanto. Então, na realidade, ele é poupado, porque o trabalho dele é muito mais de renúncia. Enquanto que aquele outro, né, que está ainda enclausurado, está preso a hábitos que dificultam a sua evolução, ele vai ter que viver mais para quê? Até para conseguir evoluir, superar, melhorar. Que a vida, a prova da vida, é a melhor prova que existe. Não é a prova da morte, é a prova da vida que é boa para a gente melhorar, para a gente progredir. Então, sempre que tiver oportunidade, a bondade divina vai dar mais tempo para a gente conseguir superar os nossos hábitos, os nossos vícios, né? Os nossos hábitos viciosos que dificultam a nossa evolução. Então, o processo na Terra é de viver mais. Então, vai viver mais quem tem mais dificuldades. Né? E aí nós vamos pedir a nossa amiga Lutz para explicar um pouco mais sobre o tema. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe. Nós vamos falar um pouquinho mais, né? O Roberto deu uma introdução para nós sobre esse item 22 do capítulo 5. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Como nós ainda não aprendemos e ainda não colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, nós fazemos esse julgamento, não é? Às vezes dá um acidente, uma coisa séria, uma doença, e a pessoa fica livre daquilo, né? Não morre, melhora, e tem esse comentário, puxa vida, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Como é fulano, essa pessoa que às vezes não tem uma boa conduta, não morreu. Mas nós não podemos fazer esse tipo de julgamento. E a gente faz, nós todos fazemos. Isso aí está ficando, não é comum, a gente faz automático. Jesus nos ensinou a não condenar quem erra, quem se envolve com o mal, porque esse envolvimento, ele representa etapas ao próprio processo evolutivo e reflete a temporária e relativa incapacidade de discernimento entre o bem e o mal, que os seres humanos ainda se encontram, né, como está na leitura. Então, nós ainda não aprendemos isso.
e nós passamos a fazer julgamento, que não podemos e nem devemos. O nosso julgamento inflige uma lei de Deus, que é não julgueis. Quando apontamos um dedo para alguém, estamos apontando o outro para nós. E a leitura aqui, ela é muito clara. Ela é muito clara. Ela dá uma explicação para nós, que aquele que, homem de bem, é aquele que já cumpriu os seus compromissos, já evoluiu. E aquele homem que ainda a gente julga que é mau, ele não vai ter oportunidade de melhorar. Nós vivemos em um mundo de aprendizado e evolução. Aquele homem que é considerado mau, ele pode ser um grande trabalhador na seara de Jesus. Pode ser um grande benfeitor da humanidade, num futuro, às vezes um futuro muito próximo. E Deus, no seu infinito amor, quer que todos os seus filhos caminhem para o bem. Não importa o tempo, é caminhar para o bem, evoluir. E quando Jesus disse, não julgueis, isso é infinito, porque nenhum de nós conhecemos os desígnios de Deus. Então é onde acontece da gente confundir o bem com o mal, né? Igual nós já estudamos o bem sofrer com o mal sofrer, porque nós ainda não temos esse conhecimento. Nós somos crianças espirituais, estamos aprendendo e vamos aprender, né? Com o tempo nós vamos aprender. Mas nós vamos lembrar aqui algumas passagens que vai ilustrar esse nosso estudo. Vamos falar aqui do apóstolo Paulo, né, quando tem aquele episódio do encontro dele com Jesus em Damasco. Ele tinha aquela perseguição aos cristãos, né, não tinha o entendimento, achava que estava correto. Então, Jesus encontra com ele na estrada de Damasco e fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E foi uma transformação tão grande daquele espírito que ele passou a ser um grande trabalhador, né, na seara do Mestre Jesus. Outro exemplo também que nós temos é da mulher adúltera, quando ela ia ser apedrejada, não é? E que Jesus, naquela autoridade dele, ele disse, aquele que não tiver pecado algum, atire a primeira pedra. E aí foram afastando, e no final ficou Jesus e a mulher. E ele diz para ela, nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Deu a ela outra oportunidade, né? Uma oportunidade de caminhar para o bem. E ela fica ali extasiada e fala com Jesus, que ela era uma mulher infeliz, ela não tinha filhos, ela era uma perdida. E Jesus fala com ela, vai ser mãe de filhos de outras mães. E ela vai para o Vale dos Leprosos. E lá no Vale dos Leprosos, ela vai cuidar das crianças, daquelas mães doentes, e dá para nós esse grande exemplo de amor. Então, meus irmãozinhos, nós temos que realmente estudar, aprender, ler, e colocando em prática aquilo que nós vamos aprendendo, que é para nos melhorar, para a gente caminhar. E daqui a pouco a gente ser essa pessoa de bem, não é mesmo? Fiquem com Deus e um abraço para todos vocês.